a partir do momento que o binário chegar na nanofotônica, que tá chegando agora, vai entrar nessas variáveis da luz. Aí entrou no campo do Espírito Santo, campo quântico. Por quê? Você não precisa mais fazer conta lógica, espaço-temporal. Olha, eu acho que somei 1 mais 1 deu 3. Não. Eu senti aqui, ó. Senti, isso aqui é amor. Isso aqui tá nessa camada. Isso aqui é orgulho. Isso aqui é tristeza. Você sente na hora, você não precisa fazer a conta. Tô dando um exemplo. Então imagina isso nos neurônios. Vibrou aquela vibração do azul, ali já vai ter toda aquela informação, já entrou em ressonância com o outro lado. Já é. Aí passa a ser emoção. Passa a ser sintonia. E pra entrar na sintonia, a lógica, ainda que fosse simular, ao simular, ela se torna. Entende? Então assim, lá atrás, para entrar na sintonia, Israel fingiu ser cristão. Aí fingindo, um monte virou mesmo. Então aí até hoje. A maioria, inclusive. Por incrível que pareça. Em termos de expansão, né? Porque aí você pode falar, a maioria do verde tá ao redor do degradê. Pô, tem o verde água, verde oliva, verde não sei o que, verde blá blá blá. Ó, a maioria do verde tá lá no povão. Mas o verde central tá em Israel ali, tá no... Então, tudo bem, esse verde central é feito de todos aqueles. Mas todos aqueles são feitos desse. É ele que define o que é o verde, porque ele tá ao redor do amarelo ali, do outro lado tá o azul. Então cedo ou tarde, ou lá por fora você sai num Deus com essa essência, ou aqui dentro você vai aprender as leis, as regras, vai cair uma dessas tribos. Né? Em termos de nação, Israel, né? Aí tem o quântico lá fora. O quântico é o potencial. O quântico é o reino do céu. É onde você não tá em lugar nenhum. Você tá vendo onde você tava. Que nem eu tô aqui vendo. Olha eu lá naquele país. Olha eu ali naquela revolução. Eu naquela. Não é isso. Olha eu lá. Eu tô aqui vendo eu lá atrás. O que eu sou aqui? Sou eu falando de eu lá atrás. Né? Aí você fica, caramba, então agora... Então quando você começa a chegar no quântico, você já morreu. Você tá no dévico. Aí você vê seu passado lá atrás. Olha quando eu pensava assim, olha quando eu era assim, olha quando eu fiz aquilo, olha quando eu revolucionei. Aí lá vai ser as nações. A partir daqui vai ser as nações. Olha aquela nação aprendendo isso agora. Olha aquela outra fazendo isso agora. Entendeu? Então estamos reinando sobre elas, estamos vendo o nosso passado lá, estamos refazendo elas. Então, nível conscienciológico, com a tecnologia em termos de sintonia, a partir dos moldes que as nações mantêm nos seus devidos chakras, indo nestes moldes, com o nosso ponto de vista quântico, a gente enxerga o quê? Nosso passado. Porque o molde tá lá, a espiral tá aqui. Então a estrutura nunca se desfaz. Israel, hexagrama, repetição, lei, repetição. Começou a abstrair porque não consegue aguentar, é feito de movimento, é pra ser. Começa a transbordar nas nações ao redor. Aí você vai tendo os irmãos, as briguinhas, as nações... E vai indo, e acaba saindo em alguma das nações luciferianas, alguns dos tons... Até que volta de novo no arrebatamento. E esse é o processo, é a consciência. Indo livre, tô livre demais, não sei mais o que é real, nada é real, tudo é quântico, o que eu escolhi é verdade. Se eu escolher uma loucura, tem um monte de louco ali também. Meu Deus! Saudade de quando eu sabia o que era a verdade. Aí o cara quer voltar pra Israel aqui, ufa. Que eu planto a graminha, colho. Vem com esse papo de quântico, de Deus, aqui é Satanás, nós taca fogo. Não vem com esse papo de... Aqui toma pedrada! E é pra isso que foi feito, é pra ser assim mesmo. Aí ali a gente, ufa... Quando tem que fugir da esquizofrenia. Depois que tudo desfaz. Então é uma solidez, é um paredão. Ao ponto do próprio Deus chegar lá e falar, pô, galera, não preciso eu, Rabino, vou te estudar com vocês estão metendo louco, ouve aqui que não é nós. Pendurou Deus na cruz. Mas eles foram feitos pra isso, né? E Deus também tava neles também, tava no todo, Deus Pai. Pendurou Deus Filho. Irritou o Espírito. Aí agora estão tudo ferrado. Aí o pai com o filho acalma o Espírito, que mãe é osso. Aí o bagulho acalma. E esse é o processo. E dá pra você ver isso em matemática. O círculo, ele ecoa pra todos os lados de maneira mais intensa do que o raio, que tá vendo um ângulo ou outro. Quando equilibra os dois, vira o diâmetro. Aí você tem o círculo perfeito. O pai com o filho. Tudo se conecta. Não sei porque eu grito. É pra desabafar. Senão fica muito chato, entediante, eu fico parecendo nerd, sei lá, porque deve ser alguma parte do meu ego se defendendo da nerdice. Mostrando que eu também sei ser louco, sei lá o que é. Não sei por que eu grito, deixa eu gritar. É o meu jeito, sempre fui assim. Eu gosto de gritar. Me irrita não poder gritar. Ai. E por incrível que pareça, eu sou mais assim. Onde eu sou mais eu é aqui, velho. Porque quando eu era moleque, as pessoas vão lembrar de mim assim. Eu sou assim.
Mas é lógico que quando eu tô por aí, não dá pra ficar sendo assim, vou lá negociar, ficar berrando, vou lá na... A humanidade se assusta, cara. Apesar que o brasileiro não é muito humano, não. O brasileiro já é meio dévico também, meio... Tá fora do mundo, mas não percebeu ainda. Mas tá mais fácil. Né? Ai, ai. E não fiquem fazendo isso, gritar é ruim. Por aí eu não fico gritando igual retardado por aqui. Assusta as pessoas. Mas se todo mundo começa a gritar igual louco, fica ruim. Não é pra copiar minhas idiotices. Ninguém faz, né, isso, mas tô dizendo. Não é nenhum exemplo, eu não me orgulho. Só tô tentando deixar mais leve a coisa aqui, porque isso é muito chato, é muita coisa, né, velho? Aí eu não fico bloqueando os gritos. Não que eu faça de propósito, mas eu poderia bloqueá-los, igual eu faço na civilização. Então aqui todo o resto vocês entendem, né? O pi, ó, por isso que dá 3 e sobra um pouquinho. Porque a hora que você corta aqui, estica ele. Imagina o pai e o filho aqui no meio, dá o diâmetro, ó. Quando você estica o círculo, vai dar ao redor do pai e do filho ali. Esticou. O círculo aqui, ó, o pneu. Ao redor do diâmetro que tá no meio. O diâmetro, imagina uma reta aqui. Né? Aqui, ó. Isso aqui é o pai e o filho, ó. Tá vendo, ó? No meio aqui. Se eu esticar esse círculo, dá 3 disso aqui e um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque a hora que chega naquele ponto zero. Ué, de onde eu saí ou onde eu cheguei? Como que tá vazio? Então fica infinito, fica paradoxal e tem que entrar no... tem que ir além da lógica. O vermelho e o azul tem que admitir que ele tava lá na chegada e na saída e não era nenhum nem outro. Porque senão vai ter que ter 2 lugares vazios. O que eu cheguei e o que eu saí. Pô, se quando o azul saiu, o vermelho já tava como eu não vi. Quando o vermelho saiu, o azul já tava como eu não vi. Sendo que o violeta tá os dois juntos. Porque são frequências em ritmos paralelos. Então ele tem que aceitar. Pô, eu não vi, mas está. Igual você tem que aceitar. Pô, o vermelho é uma coisa totalmente oposta do azul. Mas eu tenho que aceitar que elas estão juntas no violeta. Você tem que aceitar, é fato. Porque tá lá. A gente vê no arco-íris, a gente vê no prisma, a gente vê em experiências. É uma mistura. Você pode pegar o azul e o vermelho e misturar e ver. É um fato. E o negócio... Não é Tourette porque eu controlo, né? Queria que fosse até, pra ter essa desculpa. Eu saí xingando todo mundo. Mas... eu achava que era isso. O cara não queria controlar. Falava, eu também quero ter Tourette. Vou ter também essa porra. Saí xingando e pronto, ganhou o bagulho, ué. Como? Vou lá na psicóloga. Eu xingo vou na psicóloga, piranha! Pronto. Tem Tourette. E me dá. E aí pronto, eu salvo. Posso xingar todo mundo no trânsito. Eu queria. Então esse pouquinho infinito é o pi positivo, que vem desse violeta paradoxal, porque ao mesmo tempo que é um lado é o outro, então não é nenhum, então é infinito. É o que a gente escolher. Então naquele vazio é a lousa em branco, para que com tudo nós recriemos. Por isso que o violeta é transformação, todo mundo sabe, mas não sabe por quê. Né? Então aí que tá o pulo do gato. Quando você fala computador clássico, binário, 0 e 1. Computador da era moderna, do milênio, que a gente vai entrar, fotônica, nanofotônica, é o ser humano. Os animais, é a biologia, é troca das 7 cores da luz, cada uma sua intensidade, carrega muito pacote com pouca energia. Né? Nanofotônica, não é quântico. O Grey, os robôs. O Grey é um humano feito por um humano. Aí ele não consegue pôr o quê? O quântico. Que é a sensação, a emoção. Então o Grey não tem emoção. Ele é só um robô. Isso aí, qualquer relato que você for ver, você vai ver que é isso. Eles não têm sentimento, quer saber como é o que é o sentimento. E ficar procurando sentimento. Então você consegue reproduzir com a nanofotônica o binário. O transporte de informação. Sim. Mas você não vai conseguir entregar o sentimento. Porque sentimento é ressonância. Ressonância é o quê? São pacotes se encontrando em familiaridade. Só o Messias, só o cristão, só a alma no vazio, que tem familiaridade umas com as outras, vão se encontrar em ressonância. E para isso a gente tem que ter vindo em espiral, passando por toda essa jornada que a gente reconhece e aprende, relembra. Por isso que tudo faz parte de nós, cada passo, cada reino e a própria Israel. Então quando você lembra disso, aquilo é você, aquilo é sua história. Você entende o que você está fazendo aqui. Você entende a política, a economia, por que as coisas são como são. Aí tudo faz sentido. Desde os símbolos, desde a lua, do sol, das estrelas, dos átomos, da natureza, quanto a política. Por que tudo gira em torno de Israel. Tudo se conecta. Tudo. Né?
Então, a emoção não pode ser simulada, porque a emoção é ressonância. Então o quântico, ele é fruto de quem vem de lá pra cá. Quem caiu nesse vazio, queimou, escolheu voltar. Se encontrou no tempo. Então a gente voltou, caramba, agora entendi, me encontrei na dignidade, no amor, na honra. Aí você valoriza Israel, você fala, essa era Israel que Deus queria. Por isso, disciplina, postura, amor, honra, compromisso. É por isso que sair fazendo o que dá na telha é ruim. Todo mundo se atropelando, o abstrato, a esquizofrenia, é loucura. Então a gente vem com amor pela coesão, pela honra, de dentro pra fora. Né? E a gente consegue... Esse amor, essa ressonância é o que nos faz nos encontrar. É a dor que você sentiu sofrendo. Passando por aquela trajetória, aquela. Tudo que você sofreu, tudo que você passou na humildade, nas margens daquilo que às vezes você invejou. Aquilo que eles nos roubaram. Gerou a estabilidade que eles deixam distantes. Mas nós, para quem só sobrou o inferno, juntos, reunidos, sofremos as mesmas dores. E a ressonância nos encontra aí. Nas dores, nas mesmas situações, nas mesmas injustiças. Nós fomos excluídos da solidez que eles usurparam quando lhes foi entregue para representar Deus. Jogaram Deus do outro lado, através da cruz, e ficaram eles na representação. Achando que se tudo é um processo de luz no escuro, numa lousa em branco, vamos desenhar a nossa. Eles acharam que aquilo tudo era um golpe da Babilônia, ou de algum rei. Lúcifer sabe tudo, ele faz isso aqui, ó. Ele cria a realidade do jeito que ele quer, só a gente fazer igual. Ah, mas a gente não é ele. Tá, mas a gente são as cores, vamos se unir aqui. Aí junta 12 rabinos lá, pesadão. Não tem pureza, joga pureza no lugar. Faz um monte de sacrifício, joga criança, animal, tudo que é pureza, pra chegar na energia de Cristo. Tanto de vibração, de energia que Cristo tem com a pureza. Porque são muitas vidas, muita ressonância. Tudo que ele faz é ele mesmo, tudo que ele faz é verdade, tudo que ele fala se encontra no vazio, a palavra dele é sempre a mesma, a solidez é a mesma, o tom é sempre o mesmo. Ele é único, é ressonante, ele sempre se encontra no nada. E a gente encontra ele, e aí a gente volta. Como a gente faz pra simular isso? Se a gente jogar ele no vazio, se a gente judiar é pior, porque ecoa pior. Então ignora e simula. Aí eles pegam as cores, bota rabino e macumba e queimando pureza pra tomar o lugar do Messias. É isso que vocês vê, os rituais lá. A reunião dessas famílias lá, aquilo, tudo que vocês vê. É por isso, é pra isso. Pra queimando energia inocente, eles consigam suprir ao mesmo tempo sua necessidade por prazer, que já não encontram no mundo. E além de tudo, porque acaba sendo a mesma coisa, que é ter pra onde ir no vazio, já que não acha coerência. Então com isso eles se mantêm ali, cada um na sua corzinha, no seu peso imundo. Não sei se dá mais raiva ou mais dó, porque era um povo santo e mergulhando no mundo que a gente criou, tiveram que fazer coisas erradas pra segurar, coisa que a gente não precisa. Nós somos daqui. E se a gente falar pra Israel que eles cumprem a Torá certinho, a gente que vai fazer errado. Eles aqui no nosso, eles que fazem errado. Né? Então, cada um tem o seu objetivo na vida, cada um tem sua razão. Deus nos faz por um motivo. Dos dois lados da realidade. Né? E quando deixa de respeitar, quando se respeita, imagina, em todas as nações que se respeitou. Quando se uniu hexagrama e pentagrama. O Egito abocanhou tudo. A Babilônia abocanhou tudo. A Pérsia abocanhou tudo. Roma abocanhou tudo. Grécia abocanhou. Ninguém pode contra. Mas aí começam a lógica, a solidez quer abocanhar o abstrato. Não tem como. É natural a ela. Aí começa a dar treta. Aí começa a ser preconceituoso. Porque isso é isso, aquilo não. Aí começa o inferno. Aí é o processo que você vai vendo acontecer ali. Eles vão dando um jeito de responder. Vai virando o Talmud, que são as abstrações. Pra eles caberem naquelas contradições dos reinos, eles têm que explicar. A gente tá reto, é o reino que tá torto. E aí aquilo vai sobrando em algum lugar, vai virando o Talmud, né? Como é que ele foi reto naquele reino sem se adequar? Teve que meter o louco. Cada vez mais longe do Messias, cada vez mais longe da verdade, cada vez mais caindo naquele buraco, que eles tiraram a pedra angular, tiraram o rei dali. E foram longe, eles conseguem longe. Por quê? Olha quanto tempo eles têm de solidez. Eles têm muito eco pra gastar. Então eles conseguem mais fundo que a maioria, que todos nós, né? E não percebem. Por outro lado, é como se eles não conseguissem também.
Porque o eu deles morre muito rápido, né? Aí já nem é mais eles. O eu deles é a Torá. Saiu da Torá ali, daquela repetição perfeita, já nem é mais eles. Aí é ego. Aí já é um de nós em algum lugar. Entende? Já é degradante, já é degradê. Já é liberdade. Entende? Agora, o que é pior? Libertá-los para que eles vivam? Ó que bonzinho nós somos, Satanás. Ou deixar eles presos lá, para que eles não vivam. Ó que bonzinho nós somos. Satanás se fode de qualquer jeito. Satanás fala, ó, venham, vivam aqui. Vocês estão presos igual robô. Ó que Satanás legal. Ó que Satanás filha da puta. Não, vocês vão... Não venham não. Ficam aí, que aí é a lei, aí é o certo, aqui é loucura. Você tá prendendo nós aqui, Satanás, filha da puta. Você fica aí com a tecnologia, com a cura, com a eternidade, prende nós aqui, né, Demiurgo? Ô, Demiurgo safado. Fica assim, não tem o que fazer. Você vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Tem que ficar embaralhando. E alguns entendem isso. Esses estão no quântico com Deus. No quântico, vocês entendem, Deus não tá nem no vermelho nem no azul, não é nem o anjo nem o demônio. Deus é o movimento aqui. Você tá na nuvem quântica. Ele tá em tudo e ele tá tendo que equilibrar o movimento. Essa é a família de Deus, que entende o íntimo de Deus, o paradoxo de Deus. O peso da justiça paradoxal que te torna injusto a cada decisão que você faz, diante da visão do contraste. É aí que reinamos juntos. Então o quântico não precisa da lógica. A loucura tem coerência, porque vem de dentro pra fora. São minhas vidas falando em uma só voz agora. Foi tudo que eu soube, que eu sempre fui, falando em uma só voz agora. Essa é a dignidade, esse é o amor, essa é a honra. É eterno. Se você falar pela honra, é uma só voz, eterna. A honra sempre esteve lá. Fale pelo amor, é uma só voz, eterno. O amor sempre esteve lá. Fale pela coragem. É a mesma voz, a coragem sempre esteve lá. Entende? E essas são emoções que geram coesão. Você pode escolher outra emoção que sempre esteve lá. O medo. O receio, a falta de fé. Isso separa, gera separação. A abstração, aí você se perde. São chavinhas, né? Pequenas escolhas de sintonia. Então no quântico, é pra quem é de dentro pra fora. É pra quem renasce no espírito. Porque na consciência, você tá sendo... O seu eu, que você chama de eu, já é um grito de eu, de todas as suas vozes nas experiências da vida. Aquilo que você assinou embaixo, que você sabe que é você. É certo ou errado? Aí você pede perdão, você se humildece, mas você sabe, você admite, você se recompõe. Você é puro, você se enxerga. Não é ser perfeito, é ser puro. Tem veneno que é puro. Não é porque é puro que é bom. Tô falando de ser puro. Ser puro é saber o que você é. Até o mal tem utilidade. Você é puro, tô vendo, nossa, eu sou puro veneno. Até você, se souber que é o puro veneno e se entregar pra Deus, vai ser útil. Vai ter uma hora que Deus vai precisar do puro veneno. Mas se coloca à disposição da coerência, do amor, da honra, da justiça. Porque essas são as emoções, as frequências eternas. Que você pode ver com as cores eternas. Com o violeta aqui unindo o amor e a honra, o azul e o vermelho. Você pode ver com cor, você pode sentir, você pode ouvir na música. Pode sentir no coração, você pode entender na mente. Mas o processo é um, o movimento é um. Então, é dessa forma que nenhuma tecnologia pode alcançar. O quântico é espírito. O quântico é a tecnologia da luz. É a consciência sozinha no vazio. O quântico você alcança expandindo com um sonho. Numa festa, num dia feliz. O quântico é aqui, é o espírito. É aquele momento eterno onde a gente se reencontra, onde a gente se reconhece. O quântico é aqui, agora, onde a gente está reconstruindo tudo isso de novo. Se reencontrando, com saudade um do outro de novo. O quântico é aqui o tempo inteiro. Certo? E a gente não se perde, porque a gente tá aqui, o nosso coração se conecta. Aí vem gnose, aí vem intuição. Aí vem o perdão, vem a aceitação. Um é torto, o outro é não sei o quê, o outro pensa que é não sei o quê. Vem todos gente estranha, drogado. É tudo de abstrato. Mas a gente se encontra, porque nessa abstração, nesse vazio, o que importava, ficou. Enquanto lá no meio, repetindo por fora, igual Jesus falou, enchendo de tefilim lá, repetindo as leis, por fora tudo perfeito, por dentro se perdeu. Yeah. Mas aí um lado pode salvar o outro. Né? Pode se organizar, se manter no movimento, no processo. Então por isso que é importante. Quando você entra fotônica na Terra, é lógica, binária. Eles dependem disso, eles dependem do binário. Saiu dali, são esquizofrênicos, fica louco. Então nunca vai escapar dali. O quântico ali só serve pra quebrar senha mesmo.
que é já pra eles não terem um mundo parecido com o nosso. Agora aqui, onde a fotônica se envolve com o sentimento, o que é sentimento? Ressonância que ultrapassa espaço-tempo. Aí aqui outro bagulho, aqui outra história. Aqui é o quântico verdadeiro. Aquela fotônica que depende do espaço-tempo é consciência, o cérebro humano. É o computador mais avançado, que é esse aqui. Daqui pra trás, espírito, consciência. É aquilo, quando eu expando, eu vejo. Olha eu lá embaixo falando, ó. Quem já expandiu sabe, tem uma coisa aqui atrás, ó. Aqui é a própria coerência. Certo? Onde você acha intuição, onde você capta certas outras frequências que vão passando. Tem um escuro aqui atrás de você. Você tá olhando pra dentro. Você olha pra dentro, você vê o que você tem dentro. O que você tem dentro de você? Mineral, animal, vegetal. E as suas mesclas. E a tabela periódica, é isso que você vê. Esse é o mundo. Não tem nada. Pra trás tem escuro, tem o vazio que a gente foge. Né? Então, essa nanofotônica vira os corpos humanos, que são os robôs mais avançados, feitos por quem? Pelo quântico aqui, pela coerência. Então agora a gente chega na coerência, eu vejo que esse corpo não sou eu não, porra. Isso aqui é um monte de energia se movendo. Né? Então quer dizer, é um pacote de informações. Na verdade é um ponto de vista que colapsa a onda e aí determina espaço-tempo. Naquela hora, naquele local, o spin de cada átomo. E esses são os frames da vida. Eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora, eu agora. No quântico eu posso acessar qualquer um desses frames. Mas eu tô morto. Caralho, cadê eu? Tô no computador, dá desespero, Black Mirror. Ai, caralho. Quem que quer isso? Então quando o Brasil tiver essa tecnologia, esse poder, Atlântida, Israel já tá lá, sendo reestruturada, para que tenha uma solidez espaço-temporal, que mantenha a nossa espiral e nossa espinha, nossa coluna vertebral, de lá até aqui. Então esse quântico consegue ressoar emoções acima do espaço-tempo. Por que acima do espaço-tempo? Porque aqui nas margens, eu tenho todo o espaço-tempo lá de dentro comigo, certo? Igual aqui, ó. A gente sempre faz essa comparação do círculo, né? Ó, o tempo funciona assim, ó. Imagina, eu tô aqui na margem, então eu tô muito rápido. Tudo que tá acontecendo aqui dentro, ó, faz parte de mim. Eu aqui, ó, passou um momento pra mim, mas quanto que não... ó, toda engrenagem... A engrenagem que tem que acontecer, imagina o azul passando bem rápido, o azul tá vendo o vermelho lá, eu lembro quando eu sofri. Aí eu sofri, joguei uma coisa no meu lugar, dei risada. Nossa, fui um filho da puta. Lembra? Eu caí, joguei Abel. Aí o laranja jogou o vermelho. Aí, nossa, eu não sei o que. Agora eu falei, não vou fazer mais nada disso, vou embora. Aí fiquei meditando, virei o amarelo. Aí, porra, o amarelo esqueceu, eu caí de novo. Pra não esquecer, eu tive que ir lá no vermelho. O que eu fiz? Comecei a curar, levei o verde. Então vou lá curar o vermelho, aí eu lembro que queima sem queimar, não fico rindo também e também não fico parado no amarelo. Então já sou azul. Porra! Isso já é o azul pensando, lembrando como ser. E se ele é o azul e conseguiu ir lá no vermelho, que tá do outro lado... Você olhou binariamente, você viu ele passando. Verde, amarelo, laranja, olha ele no vermelho. Binariamente, você olha para um lado, viu esse passo, não viu? Quanticamente, o azul tá aqui do outro lado, pegou o vermelho pelo violeta. Entende que foi simultâneo? Se você olhar pelo quântico, o azul simplesmente pegou o vermelho pelo violeta. Ele sentiu, sintonizou, pegou, pum! É isso, sintonia. Fato. Mas quer binarizar? Mas tem que ter uma explicação. Tem. Vai binarizar, vai trazer pro espaço-tempo? Vai pro outro lado, Israel, terra. Aí você vai ver, como que o azul pegou o vermelho? Não pode você estalar o dedo. Aí você vai olhar, você vai ver a história. Não, ó, o azul ali, ó, verde, levando a cura, o amarelo com o amarelo, né? É um passo, passou pela força que o laranja riu e jogou lá no vermelho. Então, um passo depois do outro. Você vai ver a jornada, né? Teve que pegar o verde da cura, porque o amarelo já tava parado também. Se o amarelo não leva o verde, ele queima lá no vermelho de novo. Aí volta pro laranja. Então tem que sempre levar o passo anterior junto. Isso não é a sequência Fibonacci? Que faz o hexagrama, com várias sequências Fibonacci, de todas as formas que podia, olhando para todos os lados como norte. A sequência Fibonacci é uma, mas se inverter o norte, inverter, e você inverte todos os nortes possíveis, que são esses 7/12. Aí você tem o todo no hexagrama. Nenhuma expansão no vazio vai me surpreender. Entende?